Doutor Ovidio, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Gazeta do Povo. Kizan, eu agradeço porque eu sinto essa casa aqui dentro do coração e a gente sabe que sempre é bem recebido e as portas estão sempre abertas para qualquer assunto. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor Ovidio, que é empresário desse segmento, tem o posto OK, que é um dos postos referências da nossa cidade. E aí, como eu falei inicialmente, em relação a uma consultoria, que ele vai falar sobre esse assunto que nos afeta, enfim, como eu havia dito inicialmente. Doutor Ovidio, a gente vê hoje uma política pública adotada pelo governo federal através da Petrobras, porque a gente precisa quebrar algumas barreiras, né? Quebrar alguns pré-conceitos que existem na nossa sociedade. Dizer que hoje, dono de empresa, empresário do segmento de combustível está rico, coloca o preço que quer, há uma abusividade, o combustível é ilegal. Se isso existiu no passado, literalmente no passado nesse país, porque hoje, com tanta fiscalização, com políticas públicas que são adotadas pela própria Petrobras, né, que hoje o combustível é tratado da forma do dólar, e a gente está vendo a questão do dólar. Eu quero que o senhor quebre esta barreira, hoje é uma oportunidade, além de outras que já tiveram e terão. Eu quero que o senhor explique primeiramente para o nosso telespectador o que hoje o governo federal, o que a Petrobras, a gente viu que a Petrobras ao longo do tempo teve prejuízo e hoje tem um lucro bilionário. Bom dia, doutor Ovidio, mais uma vez, seja bem-vindo. Kizan, mais uma vez, muito obrigado. Kizan, hoje nós estamos assim com uma faca atravessada na garganta, porque a Petrobras sangrou muito na época dos governos passados, que a gente bem sabe de tudo isso, que originou a Lava Jato e que a gente espera que continue, que o governo tenha a capacidade de dar continuidade a tudo aquilo que pega as coisas erradas, tá? E a Petrobras sangrou de uma forma tal que ela chegou a ter 70 bilhões de prejuízo nos últimos anos, tá? Só que de 2 anos para cá, a partir de praticamente a greve dos caminhoneiros, aonde mudou-se o presidente da Petrobras e ele passou a ter um outro enfoque, a Petrobras passou a ter um lucro, eu não vou dizer abusivo, por quê? Porque toda empresa ela tem que mirar no lucro, só que ela não pode, no meu entender, fazer com que toda a população seja sacrificada, porque veja só, ela passou de prejuízos para um lucro em 2018 de praticamente 26 bilhões de reais. Foi 25.800. Vou recorrer, tá aqui o show dos números que a gente faz o levantamento para que a gente não cometa nenhum equívoco. Em 2017... ela teve prejuízo de 446 milhões de reais em 2017. Vai lembrar quem era que estava no comando desse país em 2017. Vamos ser justos. 2018... ela passa a ter um resultado em 2018 de 25,8 bilhões de reais. E 2019? Pasme, ultrapassou os 40 bilhões, tá? Quer dizer, veja só, a revenda, que é o ponto final e é o único ponto que é crucificado, tá? Ela tem amargado prejuízos e quebras. Eu preciso lhe interromper, peço perdão. Tripartite, eu vou tentar usar esse termo, são 3 pernas principais: Petrobras, os distribuidores e a revenda, os postos de combustível. Petrobras, distribuidores no meio e a revenda no final, por favor. Exatamente, então veja só, na mudança que houve no comando da Petrobras, passou-se a fazer os reajustes de acordo com o mercado internacional e com as variações do dólar. Só que não são números que são 100% abertos a nós para que a gente possa fazer um acompanhamento e até mesmo a revenda ou o cidadão comum poder, no momento em que a Petrobras diz vai ter um aumento de tanto, vai ter uma redução de tanto,
Esses números, eles são baseados na venda na Petrobras e quando diz respeito à gasolina, é a gasolina pura, a gasolina A, sem a mistura do etanol. A mesma coisa para o diesel. Quando existe algum aumento ou redução no óleo diesel, ele é para o diesel sem o biodiesel. Por que existe essa mistura? É um leigo que está perguntando, eu vou tentar fazer a mesma pergunta qual é o percentual de mistura que é autorizado no nosso país, doutor Ovidio Gasparetto? Veja só, hoje, na gasolina, o percentual autorizado é de 27% de etanol. Tá? E no óleo diesel, a partir de ontem, passou a 12% o teor de biodiesel. Tá? O biodiesel é uma coisa muito interessante, porém, ele começa a ficar até um pouco preocupante. Existem montadoras que no manual dos seus carros dizem com clareza que não dão garantia acima de 10%. Então, a gente está caminhando num patamar que não é uma coisa certa. E quem é que vai sofrer? O consumidor, eu respondo. O consumidor. E depois do consumidor, o posto. Porque se tiver um problema no carro de alguém, quem que ele vai procurar? O posto de gasolina. O posto de gasolina. Ele não quer saber que o combustível está vindo da Petrobras, está vindo com uma autorização do governo para misturar com 12% de biodiesel. Tem biodiesel feito de origem animal, tem biodiesel feito de origem vegetal, tem 20, 30 vegetais diferentes que são utilizados para se fazer o biodiesel. Tem até mesmo biodiesel de soja. O que é uma incongruência, porque a gente está tirando alimento, transformando em combustível. Existe o lado bom disso, que a gente está fazendo uma coisa ecológica, tá? Mas tem que ver o preço dessa coisa ecológica. A nossa sociedade está preparada já para isso. Não só a sociedade, como também o bolso do consumidor. Por quê? O consumidor, ele paga um preço mais caro no óleo diesel à medida que há uma mistura maior de biodiesel. Por quê? Porque o biodiesel é mais caro, tá? Ele é bem mais caro, ele é ofertado através de leilões em que a Petrobras, a ANP faz, e a Petrobras e as outras distribuidoras compram, tá? Então, de tempos em tempos, existem reajustes que eles são acima do reajuste do governo federal ou da própria Petrobras, de acordo com as variações internacionais, né? Doutor Ovidio, quem está nos acompanhando no Gazeta do Povo, repito, eu preciso ser redundante, é um assunto de tanta relevância. O doutor Ovidio Gasparetto, que é empresário, é proprietário de um posto de gasolina aqui na cidade de Belém, que é o Posto OK, que é um grande parceiro da TV Gazeta, que eu tomo a liberdade inicialmente de ter chamado de consultor, né, nessa questão, até pela experiência e pela vivência. Porque, doutor Ovidio, são situações que, de repente, o empresário, eu vou primeiro para o empresário, depois eu vou para o consumidor. O que a gente está vendo aí, tem empresário fechando as portas. Tem empresário botando corrente no posto e fechando as portas. Literalmente. Né? Quebra aquela máxima que foi criada. A gente não sabe por qual interesse lá atrás. É dono de posto de combustível, tá milionário, tá rico. E o que a gente vê hoje é que na bomba os senhores estão ganhando centavos. Por quê? É até uma situação delicada. Há compras, os senhores precisam fazer compras. Compra o combustível para chegar com quantos dias hoje no seu posto? Quando o senhor pede para uma refinaria, para quantos dias chega esse combustível? O senhor comprou com preço. E aí a Petrobras está praticando preço diário, semanalmente, quinzenalmente, e às vezes o senhor não tem como correr, o senhor tem que repassar isso para a sociedade, tem que aumentar para que o senhor tenha, no mínimo, uma pequena margem de lucro. Como é um negócio todo, repito, qualquer negócio precisa ter lucro, e o senhor acaba tendo que, queira ou não queira, repassar esse percentual para a sociedade. É verdade. Além do que, o combustível é uma commodity. Então não adianta eu fazer um pedido hoje para receber amanhã. Se hoje a Petrobras disser que a partir de amanhã o preço aumentou, mesmo eu tendo feito esse pedido hoje, amanhã eu vou pagar com este reajuste, tá? É importante demais a gente ver que só na Grande Belém, hoje, nós temos alguma coisa em torno de 8 a 10 postos fechados. E
se formos contar a quantidade de postos negociados nos últimos 12 meses, isso mais do que dobra. Por quê? Porque, veja só, a população, como você bem falou, ela acha que dono de posto é rico, porque ela passa numa esquina e vê um posto. Isso. Só que ela via aquele posto há 50 anos atrás e ela diz hoje, mas o posto está lá até hoje. Realmente, o posto está lá. Não é o posto que quebra, quem quebra é o dono do posto. Aí o dono do posto quebra e ele passa o posto para um terceiro. Okay. E aquele terceiro dá continuidade e tal. Eu tenho um exemplo hoje na Grande Belém, lá em Ananindeua, onde tem postos que já passaram por mais de 3 mãos diferentes, isso nos últimos 5 anos, tá? Então, é extremamente difícil, não é fácil. A gente tem uma quantidade, por exemplo, para você abrir um posto... Licenças. São pelo menos 8 licenças. Vamos lá, tá? Licenças do meio ambiente, né? Municipal. Você tem meio ambiente municipal, que é a licença de operação. Isso. Então, se você tem um posto com troca de óleo, é uma licença para o posto, é uma licença para troca de óleo, é uma licença para a loja de conveniência. Você tem alvará, você tem corpo de bombeiros, você tem Devisa, você tem a ANP e por aí vai, tá? E além da fiscalização, nós temos fiscalizações extremamente rigorosas. Eu desconheço outro setor tão fiscalizado quanto o nosso. Okay. E além de fiscalizado, eu gosto de fazer alguns parâmetros, né? Você veja só, eu sempre digo uma coisa, eu tiro o meu chapéu para a agência reguladora do meu setor, que é a ANP, em relação ao consumidor. Por quê? Porque é a agência que mais toma conta do seu consumidor, que mais olha pelo consumidor. Ela está sempre atenta. O que não ocorre com as outras, tá? Então você veja só, você vai num posto de gasolina, é obrigatório ter uma placa na frente e aquela placa diz o preço do litro do combustível. Acabou. O litro é aquele. Vamos lá, você vai na bomba e a bomba gira e diz, é o único setor onde se você disser assim, eu quero comprar 1,3 litros de gasolina, você vai lá na bomba e vai botar 1,3 litros. Vamos fazer um parâmetro com as companhias telefônicas? Uhum. Você, se falar 1 minuto, você não tem medidor. Nenhum. Você não sabe se está sendo medido 1 minuto ou não. 2 minutos, 3 minutos. Você não compra um cartãozinho para falar 1 minuto e 30. Você tem que comprar um cartãozinho de X reais que você não sabe nem quantos minutos corresponde aquilo, tá? A margem de erro nossa, dita pelo Inmetro e pela ANP, preste atenção, consumidor. Você tem o direito de chegar num posto de combustíveis, se você desconfiar da vazão, de você pedir um teste de vazão na sua frente, feito na sua hora, em qualquer horário, tá? Muito bem, qual é o percentual que a gente pode ter de erro? 3%. 3%, ou seja, em 20 litros, o máximo aceitável é 60 ml. 60 ml, isso aqui, tá? Uhum. Vamos fazer outro paralelo que eu gosto muito de fazer com as companhias de comunicação. Você compra um pacote de internet de 100 megabytes, gigabytes, 100 gigas, você não tá? recebe os 100 megas jamais. Mas não é questão nem de não recebe. Sabe por que você não recebe? Porque a lei e porque a agência diz que você, companhia, tem que entregar um mínimo de 40%. Ou seja, você pagou 100, mas está levando 40, se chegar a 40, tá? Mas está levando 40. Ou seja, você veja só, chegam num posto de gasolina e fazem uma briga danada, às vezes, por causa da fração. Uhum. Mas, no entanto, todo mundo está pagando o seu plano de celular sem saber disto, tá? Vamos mais um pouquinho. Tem outro exemplo? Tenho. Você quer ver uma coisa muito bacana? Obrigado pela aula, doutor Ovídio. Estou me sentindo aqui, eu sempre digo, é isso que é o nosso papel, a gente aprende também. Gente, o que a gente está fazendo aqui, a gente está entrevistando o doutor Ovídio, de repente é uma prova e é uma oportunidade de uma reflexão do que está acontecendo na nossa sociedade. Porque é muito fácil se imputar, ele não está, doutor Ovídio não precisa de espaço para se defender, absolutamente não está se defendendo de nada. Eu fico muito feliz que ele está tendo a oportunidade de esclarecer a sociedade, que é o que a gente se propõe no Gazeta do Povo,
de começar a analisar as situações. Continue, doutor Ovidio, que eu agora fiquei curioso. Eu gosto muito de fazer o seguinte comparativo, tá? Eu tive um problema alguns anos atrás, meu filho se acidentou em São Paulo e eu quis ir para São Paulo no mesmo dia. Eu entrei na internet, procurei uma passagem pela Gol, como era meio véspera de carnaval, R$6.700. Uma perna. Uma perna, exatamente. Entrei na TAM, R$7.000, Ok. tá? Impossível de se ir, tá? Aí eu pergunto para vocês, por que a companhia aérea, por que a Agência Nacional de Aviação Civil permite que uma coisa seja feita dessa maneira? ANAC. Por quê? Exatamente. Por que eu posso comprar uma passagem 6 meses antes e eu pago R$100? Só me permite, doutor Ovidio deu um exemplo do segmento dele, que é a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Aí ele deu um exemplo das operadoras de celular, que é a Anatel. E agora ele está dando um exemplo das companhias aéreas, que é a ANAC, que são órgãos federais que fiscalizam os seus segmentos. Continue, por favor. Perfeito. Então veja só. Se você compra com muita antecedência, você consegue um preço diferenciado. Se você vai comprar em cima da hora, o preço é exorbitante. Muitas vezes, mais do que 10 vezes o valor normal, tá? Agora, veja só, vamos trazer isso para o nosso segmento? Suponha que eu já tenho um preço de placa marcado lá na frente. O litro é tanto. Se eu pudesse me dar ao luxo de fazer o que estas outras empresas fazem, tá? Você imagina o seguinte, o camarada chegava com o carro, aí ele ia dizer assim, olha, completa por favor, eu digo, dá licença um minutinho, aí eu olho o marcador dele. Se o marcador dele tiver, digamos assim, com 3/4, o preço é aquele preço lá, tal, beleza. Se ele tiver na reserva, que é como se eu estou precisando fazer uma viagem agora, tá? Aí eu vou dizer, não, meu preço é R$8 o litro. O que é que vai acontecer comigo? Vou para cadeia. Mas todo o resto do país está vendendo passagem assim, pode. E não vão para cadeia. As companhias aéreas podem, de um dia para o outro, alterarem seus programas de milhagem sem acontecer absolutamente nada. Pessoas que economizaram durante muito tempo milhas para viajar, perdem essas milhas. Por quê? Porque eles alteraram. Eu me lembro muito bem que a gente comprava uma passagem, uma perna com 10 mil milhas. Hoje em dia é 20 mil, 25 e... Quando não é 50 mil milhas. Quando não é 50 mil milhas, né? Então, são vários setores aonde a gente enxerga que é preciso que essas agências também estejam com os olhos em cima do consumidor. Eu vou te contar mais uma, tá? Essa aqui daí a gente passa para a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Opa! Eu tive um problema aonde, por causa o meu posto está em alta tensão. Eu não sabia que quando você compra energia elétrica em alta tensão, a responsabilidade é toda sua. Tá? Aconteceu em algum lugar de Belém, caiu uma fase de alguma energia elétrica e os 220 volts que entravam no meu posto virou 13.600. Queimou? Queimou motor, queimou coisa, queimou computador e tal. Aí vou eu depois atrás de tentar o ressarcimento. E sou surpreendido que a ANEEL diz que se você compra energia elétrica como alta tensão, grande consumidor, tá? Você não tem direito a ser ressarcido. Quer dizer, são coisas que a gente, a cada dia que vai vivendo, vai apanhando e vai aprendendo um pouquinho mais. Não precisava a gente apanhar tanto, né? Não precisava. Eu fico muito feliz de recebê-lo, doutor Ovidio. Eu preciso desse testemunho que é o que a gente se propôs aqui. E o senhor veio de uma forma didática, né? Provocar uma reflexão. E eu sou cidadão, eu estou pensando nisso agora. Além de jornalista, além de comunicador, apresentador do Gazeta do Povo, eu sou cidadão. E está certíssimo. Porque a gente às vezes quer iluminar ou quer olhar para um segmento, para um foco e acaba esquecendo outros que estão praticando situações até piores do que aquele próprio segmento ou de uma forma que possa ser corrigida, né, para melhoria de uma sociedade. Minha produção, estou com quanto tempo, minha produção? Você tinha me passado, estou com 15 minutos de... Pode falar?
Tudo bem, então ainda dá tempo de conversar com o doutor Ovídio, ainda tem muito assunto, porque uma coisa também, doutor Ovídio, que eu quero lhe provocar, eu recebi como cidadão, e aí eu não entendi. Vejam só, é o que nos tranquiliza, o que a gente fala é o que a gente passa no dia a dia. Um belo dia eu recebo um WhatsApp, vejo uma propaganda de um aplicativo sendo chamado o aplicativo, eu estou em casa, o aplicativo, vem um carro com combustível lá na minha casa, abastece o meu carro e pago no aplicativo e foi embora. Não preciso mais ir no posto de gasolina. Isso é verdade? Isso acontece? Pode acontecer no nosso país? Ou isso são vídeos mundo afora, que são políticas diferentes que existem no Brasil? Isso é verídico ou não, doutor Ovídio Gasparito? Veja só, verídico que foi tentado fazer verídico de que foi criado o aplicativo verídico que está autorizado pela Agência Nacional de Petróleo? Não. Você veja só, como no começo do programa nós falamos acerca das quantidades de licenças que nós precisamos ter, tá? Okay. Então você imagina só, se eu no meu estabelecimento tenho que ter licença da Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente vai lá para verificar se eu tenho as canaletas, numa eventualidade de vazar um combustível, ele vai para a canaleta, da canaleta ele vai para uma caixa separadora de água e óleo, que vai separar o que é combustível da água que vai para a rua, tal. Aí de repente vem um aplicativo desse, pega um caminhãozinho e resolve em cima da calçada abastecer um carro. Muito bem. Cadê o corpo de bombeiros? Perfeito. Se começar um incêndio ali e vazar um combustível, por onde esse combustível vai? Ele vai escorrer pelo meio da rua, pela calçada, pelo meio-fio, vai entrar num bueiro. E se houver um incêndio ali, ele vai pegar fogo tudo aquilo, quando entrar no bueiro vai haver uma explosão em todo aquele quarteirão, tal. Quer dizer, a vontade de quererem criar alguma coisa, ela pode existir. Agora, se ela está de acordo com a lei e principalmente de acordo com uma coisa chamada bom senso, a gente não pode expor a população, os clientes, de maneira nenhuma a um risco destes. Você veja só, se você vai abastecer um avião no aeroporto, tá? Eles têm inúmeros cuidados para abastecer aquele avião. Um aterramento aqui, outro aterramento lá no chão. Como é que vai ser feito isso no meio da rua? No meio da rua. Tá? Então, eu acho que as tentativas acontecem, tá? Querem fazer, mas por uma questão de bom senso, eu não consigo enxergar isto como algo plausível, nem comigo como consumidor. Porque veja só, eu chego no posto a hora que eu quero. Eu abasteço naquele instante e eu vou me embora. Aí eu chamo um aplicativo de abastecer na minha casa e tenho que ficar esperando ele chegar. Você acha que vai ter um em cada esquina? Eu acho muito difícil que isso passe. Só para deixar claro, houve uma tentativa no Rio de Janeiro de se colocar isso em funcionamento. Foi iniciado esse abastecimento de uma forma 100% ilegal, tá? E inúmeros sindicatos, Minas Gerais, Rio de Janeiro, conseguiram, tá, judicialmente brecar isso, tá? E, inclusive aqueles postos que forneceram para esse caminhãozinho, eles foram autuados recentemente. Lembrando, gente, poxa, seria bom para a gente ia baixar o combustível, era comodidade e facilidade, até aí tudo bem, mas se houvesse alguma explosão, alguma morte, aí ninguém ia querer se responsabilizar, ia ficar... Vejam só, lá na Kiss, na boate, até hoje, ninguém foi julgado e ninguém foi condenado. Morreram mais de 200 e poucos jovens queimados, carbonizados, asfixiados, tá? Lá em Minas Gerais, uma barreira foi destruída, executou mais de 260 pessoas. Ninguém foi julgado, ninguém foi condenado. Então, bora pensar antes. É isso que a gente fala, eu fico muito tranquilo. Nesse país, só quer se pensar na consequência, a gente tem que pensar na causa, aqui no início. Doutor Ovídio, me desculpe a indiscrição. Hoje, o Ricardo, eu vou fazer um investimento. Não, Ricardo é um exemplo. Eu vou abrir um posto de gasolina. Vou entrar nesse segmento. ICMS, o que hoje é passado? O senhor pode, me corrija não, Ricardo Kizan, isso é do segmento, mas hoje, em relação aos impostos que são tratados, porque a sociedade precisa entender.
a realidade hoje. Porque eu vejo o senhor, vou dar um exemplo do posto OK, eu abasteço lá com o doutor Ovídio. Além de abastecer, propaganda aí, minha diretoria, isso aí, se tiver que eu assinar, eu assino mais fácil. Paro lá do doutor Ovídio, abasteço. Já me dão lá um pão de queijo para mim, já lá na conveniência, para mim tomar um café, para mim tomar um refrigerante, para mim tomar um suco. Hoje o proprietário de posto de gasolina, ele tem que agregar valores, porque se ele for viver só do combustível, né, tá difícil. A gente tem aqui na cidade de Belém empresários que o posto é apenas o combustível, mas a gente vai ver o aparato, que hoje se tornando até grandes distribuidores de combustível, enfim. Mas a realidade hoje do proprietário, essa questão do ICMS, o senhor pode comentar, o senhor pode ventilar alguma coisa nesse aspecto, doutor Ovídio? Mas não tenha dúvida, tá? O que é que acontece? A gente até teve um pouco de discussão recente, a nível até da presidência do país, sobre a carga tributária. E o presidente chegou até a provocar: governadores, se vocês zerarem o ICMS, nós zeramos aqui também os impostos federais. Bom, a gente sabe que isso é uma utopia. Por quê? Em primeiro lugar, os governos precisam dos impostos para poderem dar de retorno para a população aquilo que a gente espera: segurança, educação, saúde e tudo mais, tá? O que é que está precisando, no meu entender, em relação ao Brasil? Nós estamos precisando, em primeiro lugar, fazer com que a reforma tributária ande. Seja aprovada no Congresso. Porque o que é muito difícil você, enquanto tiver percentuais diferentes de ICMS em cada estado, vai sempre ter aquela guerra de fronteira, tá? Então, por exemplo, você quer um exemplo? A carga tributária em Macapá é menor do que a carga tributária do Pará. É menor do que a nossa? E aí, de repente, existem anos ou meses em que o consumo do Macapá está muito maior do que o Macapá consumia. Por quê? Porque não foi. Então, a gente fica com isso. O que é que eu enxergo? Nós tínhamos que ter, primeiro, uma redução da carga tributária. Seja ela federal, seja ela estadual. Mas isso tem que ser uma coisa muito bem pensada. Nós não podemos chegar aqui e tirar o tapete do governo, nem do governo federal, nem do governo estadual, tá? O que é que eu entendo? Eu entendo que deveria ter a monofasia do imposto e a reforma tributária, para que o imposto, em primeiro lugar, ele seja cobrado lá na fonte. Aonde? A refinaria saiu dali, pagou o imposto. Tá pago. Acabou. Até por quê? Porque, veja só, no momento em que você cobra na refinaria, você está cobrando em cima do combustível. Quando você cobra do preço final, que é o preço de pauta, você já está praticamente bitributando. Por quê? Porque você já tem impostos inclusos naquele preço, para daí ter novamente a carga tributária em cima daquilo através da substituição tributária, tá? Então, é muito interessante que haja essa reforma. Só que, desculpe, eu já estou velho, estou com 60 e poucos anos. Cabelo velho branco. Só de cabeça, mas de cabelo branco. Cabeça está ótima. Mas eu não enxergo a vontade política para sentarem e resolverem esse tipo de coisa, tá? Nós temos que dar um passo à frente. Por que isso? Para que a população possa sentir uma redução. No momento em que diminui o valor final do combustível, há um acréscimo de utilização dos veículos. Passa a gerar mais economia, passa a vender mais carros, passa a passagem de ônibus, passa o nosso iogurte que vem lá do sul para cá, tal. Tudo isso, né, não tenha dúvida, depende da gente ter um preço menor lá na bomba. E todo mundo enxerga como posto o culpado. E não é. Hoje eu te confesso, olha... E não é. A gente vende um almoço para comprar a janta. Não é fácil, eu imagino. Eu lhe agradeço, doutor Ovídio. Acaba sendo um desabafo, é uma experiência. Eu estou conversando com um empresário que tem mais de 40 anos no mercado, me permita, quando eu digo 40, aí até a gente expõe a idade, mas não é por isso não. É pela vivência, pela experiência, já viu, já sentiu na pele, né, e às vezes utiliza esse espaço para provocar uma reflexão, porque não foi uma entrevista, não foi uma consultoria, foi um desabafo.
Foi uma demonstração clara para a sociedade. E a gente fica muito feliz de ter sido esse instrumento, doutor Ovidio, né? Para que o nosso telespectador, que é um telespectador, que o que a gente provoca, que pensa, né, que vai em busca da informação, possa entender um pouco mais o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Deixa as suas considerações finais para a gente ir embora. A gente já encerra mais um Gazeta do Povo, hoje quinta-feira. Desejo aí para vocês um abençoado dia. Amanhã a gente está de volta sexta-feira, mas com as considerações finais do doutor Ovidio Gasparetto. Kizan, eu só queria fazer uma correção aí, mas que é o seguinte, eu estou no setor há 18 anos, vou fazer agora 18 anos, a maioridade vai ser agora, tá? Eu entrei depois da abertura do mercado. Eu não tive a felicidade de conhecer como era o mercado antigamente. Antigamente, quando você tinha o preço tabelado pelo governo, eu sei que é um retrocesso, que o ideal é a livre concorrência, só que hoje é o seguinte, eu trabalho com um nível de atendimento e qualidade, educação, que faz a diferença. E tem então um preço, hoje tem um custo. E tem um custo, e esse custo é alto. Então, ou você tem preços baixos, e tem aquelas filas enormes, ou você tem que trabalhar com qualidade, e você tem que tentar, de todas as formas, vestir a camisa da bandeira que você trabalha, mostrar para toda a população o orgulho que você tem de estar com aquela bandeira, para você poder ter uma certa negociação, porque preço não tem muito como eles variarem muito, tá? Mas que a gente tenta, de todas as formas, fazer com que o consumidor, ele veja este diferencial. Quem me dera trabalhar na época do tabelamento, porque com um diferencial de qualidade, as pessoas não iam ficar procurando preço baixo. Elas iam justamente naquele local onde sabe que vai ser mais bem atendido e tudo mais. Conversei com o doutor Ovidio Gasparetto. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aí. Um abraço, doutor Ovidio. Obrigado pelo convite, Kizan. Seja sempre muito bem-vindo.